Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Igor Moraes, sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, FOP, Campus ICHS, Mariana, Minas Gerais. Bom, a minha dissertação tem como fonte a trajetória e a obra da dupla de rap nacional Taíde DJ1, considerada, né, uma dupla pioneira do rap e do hip hop nacional. E nesse sentido eu trago para aqui a submissão do resumo que eu fiz para o Pop Filia, que é Taíde DJ1 no Domingão do Faustão de 1989, fissurando estruturas e formando sonhos através do hip hop. Bom, Taíde DJ1, né, uma dupla de rap, Taíde MC, DJ1, né, o DJ. E a gente vai ver, né, vai adentrar nesse momento. Eu vou dar um contexto, mas vamos depois adentrar em algumas partes da performance e nos autores que eu venho pensando e trabalhando. Então é isso, muito obrigado. Bom, então nesse momento, só para dar um contexto, né, sobre a dupla também, eles estão lançando o seu primeiro disco solo enquanto dupla, que é o Pergunte a Quem Conhece, de 1989, pelo selo Eldorado, né? Que era um selo, digamos, tradicional, assim, ligado ao Grupo Estado, ainda que mantivesse uma certa autonomia, né? Do seu cash e da sua atuação, né? Na indústria fonográfica. Nesse sentido, eu tenho pensado um pouco nessa questão do gênero midiático, né? E essa divisão, essa valoração que o Janotti coloca ali, né? E das expectativas que são colocadas sobre os gêneros musicais, as prateleiras, né? Se aquele produto ele é de um gênero, se ele é de outro, enfim. E nesse momento a gente está... o Taíde DJ1, eles estão lançando esse primeiro disco de maneira solo. Antes eles tinham participado da coletânea da Eldorado, Hip Hop Cultura de Rua. Confiança naquilo que você pode ler, porque enquanto essas palavras você vai entender, te farei crer numa... E aqui onde eles são alçados, né, nesse momento aqui de uma divulgação através da gravadora, muito devido ao sucesso da canção Corpo Fechado, que saiu na coletânea e também vai sair nesse LP, né? Eu já te disse o meu nome é Taíde, meu corpo é fechado e não aceita revide. Só que esse momento ainda é um momento onde o hip hop e o rap, né? Ele tá em emergência, né? O hip hop ele já tem um pouco mais... O hip hop, assim, né? O break ele já vem um pouco mais de tempo ali, a partir de 83, e ao longo do tempo essa ideia do que é o hip hop ela vem chegando fragmentada, né? Através de recorte de jornal, filmes, enfim, tudo que pudesse ser realmente uma informação sobre aquilo, né? E o rap ele vai tomar mais força ali a partir, né, de 87 e tudo mais. Então a gente vai adentrar agora na performance, né? Eu vou mostrar uma cena e a gente vai abordar ela. Atenção, a partir de agora, realmente, acredite se quiser, Ataíde e DJ One and Corporation. Olá! Minha mina, agora eu vou dizer pra todo mundo que eu sinto na verdade por você. E agora eu vou cantar pra todo mundo perceber como é fácil eu te amar. Amo tua cor morena, que te ilumina. Amo seu olhar que me enlouquece e me fascina. Amo seu sorriso que é uma graça do divino. Amo sua voz que me transforma em voz menino. E tudo me faz lembrar de ti. O som, a luz, o espaço, a luz sem fim. Você é tudo que eu preciso ter pra criar coragem, pra lutar e pra vencer. Minha mina! Nesse sentido,
que a gente viu essa cena aí agora, né? Eu queria tratar de algumas questões que é o endereçamento, né, dado ao rap. O que vai acontecer também que vai ter uma separação, né, do rap da sua matriz cultural, hip hop. E o Guilherme Botelho, que é um historiador do rap, do hip hop, ele vai falar como nesse momento a indústria fonográfica enxergava o rap enquanto música de protesto ou música de entretenimento juvenil, né? E/ou, digamos assim. E nesse sentido, me veio muito assim essa questão quando o Jeder Janotti Jr. vai falar sobre a formação dos gêneros musicais enquanto gênero midiático, né? E como que os gêneros vão ganhando suas valorações, em qual prateleira que eles vão ficar, né? E há questões também nisso, né? Contradições, digamos assim. Suas expectativas sonoras, as expectativas da reação do seu corpo. Enfim, e nesse momento a gente percebe que o Taíde, ele roda o palco, né? Meio que parece que para preencher um pouco, né, o palco, já que dá uma sensação de um certo vazio do palco, né? E aí ele tá tocando Minha Mina, ele vai no público feminino, né? Minha Mina poderia ser considerada hoje uma música love song. Então ele vai para convergir ali com aquele público, né? E que eu percebo que é uma estratégia de endereçamento nesse momento, né? Dessa performance, de fato, que é colocá-los como um entretenimento pop, né? O Faustão chega até a falar sobre concertos para a juventude, né? Uma frase que o Faustão utiliza. E nesse sentido, ao mesmo tempo, tem um grupo de dançarinos atrás que não converge em nada com a corporeidade, digamos, do hip hop, né? Que era uma corporeidade ali do break, né? Dos b-boys. E ali aquele grupo que está ali atrás é mais de uma coisa, uma resposta mais de uma música dançante, né? E tudo mais. Então, nesse momento, há esses tensionamentos ali, né? Convergências e divergências que aparecem nesse momento da performance, né? E nesse momento que é a materialização do rap, né? Do MC e do DJ. Atenção, olha as feras chegando também. Alguém no mundo, mas o mundo de alguém você pode não ser. Alguém no mundo, mas não posso te esquecer. Pelo menos primeiro ligado no Teatro e Marionete. Bom, nessa cena a gente vê os b-boys, né? Entrando, né? E eles parecem, na minha percepção, preencher esse vazio, né? Que estava ali antes. E que também tem uma ação de corporificação do hip hop. Que é esse, por exemplo, essa ideia ali que o Jeder Janotti Jr. também vai falar sobre quando o gênero musical ele toma um corpo de fato, né? E aqui, na minha percepção, há essa corporificação do hip hop e essa corporificação dessa matriz cultural que o Taíde e o DJ1 eles vêm, né? Eles vêm da São Bento, que foi uma estação de metrô, que é uma estação de metrô, na verdade, situada na capital São Paulo e que é conhecida como Marco Zero do hip hop nacional, digamos assim. E o Taíde, inclusive, ele era b-boy em primeiro lugar, né? Então, nesse sentido, a São Bento ela foi uma ocupação do espaço público, né? Uma reapropriação do espaço público desses jovens, né? Negros, periféricos, né? Marginalizados, que se apropriam daquele local que anteriormente não era previsto, né? Quando se constrói a São Bento e tudo mais. Então é como se eles trouxessem o corpo do hip hop das ruas ali para o palco do Domingão do Faustão. E aí nesse momento também que a gente vai ver a próxima cena que eles desestabilizam essa estrutura. JJ, manda subir o pessoal. Faz vibrator pro pessoal de São Paulo e pro pessoal de Rio de Janeiro.
a mão, como é que faz? Cadê? Rápido e áudio pro pessoal ver. Ele segura a caixa de câmbio e manda ver, olha aí. Pra não cair. Bom, então nesse momento, depois dessa, digamos, corporificação do hip hop, da rua, e das identidades também, né? Quanto b-boy, DJ, MC, jovens, negros, periféricos, o Taíde, ele faz uma coisa que eu percebo ser uma desestabilização da figura do Faustão enquanto comunicador. A gente percebe que as intervenções do Faustão, elas são muito desconexas, né? E em dado momento mesmo pejorativas, né? Para com aquela corporeidade que está ali, né? E nesse sentido, né? O Taíde, por estar ao vivo também, né? Ele consegue fazer esse momento onde ele sai um pouco de cena, digamos assim, né? Mas aí ele volta depois, passando pelo DJ1, pedindo pro DJ1 fazer técnicas de DJ, passando pelos b-boys, pelo Ciamão, né? Pedindo para eles fazerem técnicas de b-boys. E tudo isso nessa função do que é ser, né? Talvez um MC, né? Um MC de hip hop, né? Então, nesse sentido, eu entendo, né, que ele faz o que a Juliana Gutmann está falando, que é fissurar essas estruturas, né? E estruturas que, como o Stuart Hall vai falar também, estruturas muito limitadas e segregadas, mas que essa representação de si consegue, né, ser eficaz. E aí entra também em outra seara, que eu penso que o Filho, Gutmann e Azevedo abordam de alguma forma, que é essa seara entre o vivido e o imaginado. Então, existe o vivido, que eu penso que é levado ao palco através da corporificação, da prática cultural do hip hop. E existe esse imaginado que o Taíde, ele consegue passar para esse público, para essa audiência que estava vendo a televisão, que muito provavelmente era uma audiência diversa. Já que a Globo também é uma TV aberta, né? E nesse sentido, eu acho que cabe muito aqui essa ideia, né, desse imaginário, que é o poder que o hip hop, ele de alguma forma conectou as pessoas, né? E muito de jovens negros e periféricos, e o rap também, né? Conectou esses jovens no sentido de sonhar, né? De enxergar uma perspectiva de vida, né? Que era muito mais, talvez, naquele momento da imaginação, né? O Ed Rock, rapper, né, do Racionais MCs, tem um verso que é: sonhava em ser Taíde, os cara um por um, e ele cita também o DJ1, né? Sonhava em ser Taíde, os cara um por um, Black Junior, MC Jack, DJ Ninja, DJ1. Então o hip hop, principalmente esse hip hop, né? Esse rap, nesse momento, ele é um marco que vai perdurar durante um bom tempo, né? Que perdura até hoje, desse espaço sonhador, né? E aí é o momento que o Taíde atinge o público, talvez o público que ficou conhecido como o público do hip hop, do rap, né? E usando talvez esse quinto elemento do rap, que é o conhecimento, que é deixar uma pulga atrás da orelha ali do público, das pessoas,
para irem buscar o que era aquilo que ele estava falando, o que era o moinho de vento, o que era o vibrator, que ele fala ali. E muito provavelmente ele influenciou diversos jovens, principalmente negros e periféricos, a buscar alcançar, né, essas identidades ali, né, como MC, como DJ, como B-Boys e tudo mais. Convido todo mundo para dar uma olhada depois na performance como um todo, que eu vou deixar tudo aqui no link abaixo. E até mais, galera. Obrigado.